Olá, esse é o Tirando os Pontos, o canal sobre saúde sem papas na língua. E hoje nós vamos entrevistar a doutora Lívia, ela que é infectologista e tem uma excelente clínica de vacinas aqui no sul de Minas. Doutora, muito obrigado pelo convite, por aceitar o nosso convite. Oi, Jonathan, eu que agradeço, e falar de vacina é sempre uma coisa, para mim, é bastante prazerosa, uma coisa que eu trabalho já há muitos anos e é um assunto que eu confio, né? A gente nunca sabe tudo, mas é um assunto que para mim traz bastante prazer em falar. Vamos tirar os mitos, e ainda existe aí uma parcela da população que tem medo, que é contra a vacina, né? Mas vamos tirar alguns mitos. Qual o risco de virar um jacaré? Nenhum! A vacina, né, principalmente a da Pfizer, que foi falada dessa história do RNA, se ele conseguir, né, se integrar ao nosso DNA, isso aí não é possível, né, falando cientificamente, então ninguém vai virar jacaré. Essas plataformas de vacina já existiam há um tempo, elas foram aceleradas, né? Então a gente já, esse é o coronavírus que nós estamos convivendo com ele atualmente, é o SARS-CoV-2. E há algum tempo atrás a gente já teve o SARS-CoV-1, né? Na região ali da China e também do Oriente Médio. E então essas vacinas elas já estavam em estudos, né? Elas já estavam em andamento. Não começou não agora, começou do zero. em um ano. Não. Então ninguém vai virar jacaré. Existem várias técnicas, né? Tanto essa do RNA mensageiro, quanto as da AstraZeneca, que foi modificação do adenovírus, né? Que foi o vírus do adenovírus de chimpanzé. E a da Coronavac, que foi o vírus morto inativado, uma vacina bastante semelhante à vacina da influenza de gripe, né? Que nós fazemos anualmente. Então foram aproveitadas, né, a vacina do Ebola, que já estava no estágio mais avançado, então essas tecnologias todas já eram utilizadas em outras vacinas, né, no experimento de outras vacinas. E claro, essa fase 3, que foi a fase, né, com maior número de pessoas em humanos, isso foi acelerado. A gente tem fase 1, fase 2 e fase 3 para uma vacina ser liberada. Então teve fase 2 que foi junto com a fase 3, né? Então essas fases foram aceleradas por conta de uma emergência mundial, né? E a gente sabe hoje que a doença está mais ou menos, né, assim, controlada, foi devido ao avanço da vacinação. Tá certo. Agora aquela história de meu pé começou a descamar, nasceu uma pele de réptil. Da onde que sai isso? Porque assim, a vacina da Pfizer, ela foi com base do chimpanzé, não é isso? Não, a do chimpanzé foi da AstraZeneca, que foi do DNA, desculpa, foi do vírus chimpanzé modificado, né? Não, a da Pfizer é por conta da possibilidade, né, entre aspas, do RNA da vacina ela modificar e aí a gente virar um bicho. O jacaré foi porque, né, um político bastante conhecido usou esse animal como modelo, mas poderia ter usado qualquer outro modelo. Então ninguém vai virar jacaré, não se preocupe, é uma vacina que se provou até o momento segura. Claro que a gente tem que pôr custo-benefício. Gente, as vacinas podem dar reação? Podem. Qualquer vacina pode dar reação, né? Mas é preferível você ter uma reação a curto prazo limitada do que você ter um coronavírus, você ter um Covid e ficar internado e ficar, né? A gente tem visto aí muitos pacientes graves, bastante. Intubar é muito triste. A gente vai chegar nesse ponto. Bom, já que não vai virar jacaré, toda a grife da Lacoste, esquece, comprei, me preparei para tomar essa vacina. Agora, reações da vacina. A AstraZeneca, nós temos relatos de que ela tem... um pouco mais reatogênica do que as outras vacinas, isso. Essas reações, elas foram principalmente observadas em pacientes mais jovens, principalmente nas primeiras doses, mas teve gente que não teve reação na primeira e teve na segunda, teve gente que não teve reação nenhuma, então isso é fator individual. Quem não teve vacina não significa que a vacina não fez efeito, né? E tem
gente que teve febre, teve diarreia, teve dor no corpo, mas esses episódios totalmente autolimitados, né? De 24 a 36 horas, e depois a pessoa voltava, né? Volta às suas atividades habituais. É verdade, no caso da AstraZeneca, que quanto mais jovem, maior é a reação à vacina? Sim, por que disso? Sim, foi visto. Não se sabe o porquê. Pacientes mais idosos toleram melhor a vacina do que pacientes mais jovens. Talvez por alguma reação imunológica, uma exacerbação, né, de reação. De vida. Dos idosos. Não, os idosos, o sistema imunológico do idoso ele é menos potente que o do jovem, né? Então, provavelmente os dos jovens teve uma reação imunológica maior, né? A gente não se sabe, ainda não é resolvida essa questão. Mas realmente foi visto que nessa faixa etária dos adultos jovens as reações foram mais intensas. A gente fala, olha, não vai lá, não toma a AstraZeneca porque ela tem um risco de trombose. Qual é a possibilidade disso acontecer e o que oferece mais risco de trombose? A Covid-19 ou a vacina? Então, enormemente o maior risco é você ter a doença, né? Você ter o Covid, que uma das complicações a gente sabe que é o risco de trombose e embolia. Para você ter ideia, se a mulher toma anticoncepcional, o risco dela ter trombose é muito maior do que ela tomar a vacina, tá? Então, foi demonstrado que existiram sim alguns casos de trombose, mas o número esperado por aquela faixa etária da população, né, onde demonstrou essa trombose. Então, é aquilo, se você for colocar numa balança custo-benefício, o benefício é enormemente maior, né? Então isso não é motivo para não se vacinar. São casos muito isolados dessa Sim. Claro, nenhuma vacina, qualquer vacina pode dar, né, algum efeito indesejado, isso aí é previsto, né? Só que de uma forma geral elas são seguras, a gente sabe que já existiu muitas fake news, né? Movimentos anti-vacina se aproveitam aí, agora das mídias sociais, que a gente consegue atingir muitas pessoas e muitas vezes as fontes não são fidedignas. Então, por exemplo, existe um movimento aí que insiste de que a vacina contra o sarampo causa autismo, né? Isso é uma coisa que já foi completamente provada que é errada. O médico, ele inclusive perdeu o registro de médico, porque o autor desse estudo, ele manipulou dados para que corroborasse essa teoria de que vacina para sarampo poderia aumentar o número de autismo. E ele trabalhava para uma vacina concorrente na época, você entendeu? Vendeu... Exatamente. Então, assim, vacina não causa autismo, né? E, claro, a gente precisa avançar ainda muito nessa questão da vacinação para o coronavírus. O autismo, você nasce com ele ou você pode desenvolver o autismo? Sim, você nasce. Não tem como você tomar uma coisa e, de repente, esquizofrenia é outra coisa. É outra história. Não, o autismo não tem nenhuma correlação com o uso de vacinas. Tá certo. E eu tomei a vacina, passei próximo a uma lotérica. Você vê a quantidade de moedas que grudou no meu corpo. Eu saí feliz da vida. Porque só que eu não conseguia andar, porque é muito pesado. Então, né? pois Como é isso? Então, foi uma outra notícia aí que veio, claro, outro mito, né? De que quando você tomava vacina, você inoculava um chip. E que esse chip... Era um magnético. Então, gente, pelo amor de Deus, né? A gente tem que saber separar. É uma coisa completamente sem sentido que, né, foi veiculado aí por alguns perfis, né? Por alguns WhatsApps aí, perfis de mídias sociais. E a gente sabe que é uma coisa completamente sem sentido, né? Muito sem sentido. Então, não é verdade. Eu acho que a gente tem que saber separar esse tipo de notícia, consultar sempre a fonte, se a fonte é fidedigna. Tá gente sempre junto com a ciência, né? Porque isso não é ciência. Tá misturando muito filme, Nossa, né? ficção científica, né? Achavam que as pessoas iam virar zumbi. Que ia ser o fim do mundo, né? Eu vi gente comemorando que ainda bem que eu assisti Largados e Pelados para aprender a sobreviver. Meu Deus! Agora, já virar um X-Men e começar a colar imã. Né? Já complica. Então, assim, só que isso prejudica, né? Porque, infelizmente, existem pessoas que acreditam nisso e cada vez mais aumentando a resistência das pessoas
em se vacinarem. Então não é só a vacina do coronavírus, a gente tem muitas vacinas que são usadas há muitos anos, há décadas, que são seguras, e o Brasil nunca teve uma cobertura vacinal tão baixa para as outras doenças como está agora, correndo risco de ressurgir, né? Sarampo, de ressurgir tétano, de ressurgir difteria. Vamos esclarecer um pouquinho da importância das vacinas com dados. Há quantos anos nós ficamos livres de algumas doenças graças à vacinação? Cita algumas delas. Olha para você ver, a BCG o mês passado fez 100 anos. Né? A BCG é uma vacina que ela evita as formas graves da tuberculose. É a primeira vacina, junto com a hepatite B, que é feita nos recém-nascidos. Né? É uma vacina que fez 100 anos. Nós temos tínhamos a vacina da varíola, que erradicou a doença, né? Foi uma doença que foi erradicada pelo uso sistemático da vacina, né? Há quantos anos que nós temos... Isso a gente está falando só de Brasil ou mundo? Mundo. Varíola acabou. Mundo, varíola acabou, né? Ela causava vômito, né? Não, a varíola era aquelas manchas, né, na pele, lesões, pústulas na pele, né? E acabou. E acabou, e assim, tétano, né? Quantos casos de tétano a gente vê hoje? Difteria, uma doença que a gente já não vê também, né? Aqui em termos de Brasil. Claro, tem alguns países que, por exemplo, a polio foi erradicada nas Américas, mas acabou ressurgindo ali na região do Oriente Médio por conta das guerras, né? Da uma zona de conflito. Então, muitas doenças que estavam a caminho da erradicação, que acabaram tendo um aumento, né, do número de casos por conta de baixa cobertura vacinal. E é tudo que a gente não quer, né? Então, a Covid pode ser que aconteça isso, mas tomando vacina. Ou talvez ela não seja erradicada. Eu imagino que a gente vai conviver com o coronavírus igual a gente convive com o vírus da influenza, né? Ele vai continuar circulando entre a gente, mas com a vacinação de cerca aí de pelo menos 70% da população, a gente vai conseguir amenizar essa gravidade da doença, né? E aí, a princípio, assim, né, o que a gente acha que vai acontecer isso. Nós vamos aprender a conviver com a doença. Já tem uma versão 2.0, 3.0 da vacina chegando aí, porque nós temos a variante Delta, a gente fala de variante Amazonas. Então, agora a gente não fala mais das variantes pelos países, por regiões, né? Por conta disso, do preconceito. Então a gente tem a variante alfa, beta, gama e delta até o momento. A gama é a que era mais prevalente, é ainda prevalente no país, mas a delta está chegando. E aí o que acontece? Com a multiplicação do vírus, ele vai mudando a sua estrutura e aí ele vai criando essas variações. Por enquanto, as vacinas ainda são efetivas, né? Mas se esse vírus continuar mutando, por exemplo, a variante beta, a vacina da AstraZeneca não funciona para a variante beta, né? E isso já foi provado, não segura. Então, até o momento, as vacinas que a gente conhece, para as outras variantes, elas são efetivas, mas podem, daqui para frente, não ser. Então, o que a gente precisa é acelerar essa vacinação para atingir todas as faixas etárias. A gente já começou a falar em vacinação a partir de 12 anos, né? É que por enquanto essas vacinas foram licenciadas só para a partir de 18, mas já existem alguns estados já vacinando adolescentes. Os Estados Unidos, alguns países também já estão vacinando e provavelmente também nós vamos vacinar essa faixa etária. Então a gente já está falando assim de vacinas que já estão assim com planos de serem modificadas para poder ter uma imunidade mais duradoura e também serem, né, capazes de segurar essas mutações. E assim, dá graças a Deus, porque a gente teve, né, até com uma oferta, vamos dizer, de vários laboratórios. O país acho que demorou um pouco para, né, engatar, agora que está indo essa questão da vacinação, muita gente ainda com uma dose só. Então, uma dose só não é suficiente, a gente precisa ter o esquema completo, vacinal completo, para realmente a gente conseguir controlar aí, né, de uma forma efetiva essa doença. A gente virou cachorrinho novo, né? Só pode passear depois das 3 doses. Exatamente. Só quando você come um cachorrinho. Brincadeira à parte, gente, mas além dessas questões, tem gente que fala, nós estamos tendo a Olimpíadas no Japão. Você viu que aumentou o número de casos lá? E quando você vê mesmo dados, sem público, a população japonesa tomou pouco vacina, né? Sim, poucos proporcionalmente com outros países, sim. Por que disso?
Cultural. Provavelmente cultural. Provavelmente. A gente vê os Estados Unidos foi um país que avançou, e a Israel, né? Foram países que avançaram muito rápido, assim, na vacinação. Só que agora eles já estão falando de uma terceira dose. Eles vacinaram principalmente com a Pfizer e a Janssen, né? Mas eles já estão falando de uma terceira dose da Pfizer justamente para aumentar a proteção contra a variante Delta. A gente ainda não tem nada definido aqui no país, a gente ainda está seguindo, né? A maioria da população ainda está com uma dose só. Mas é um assunto que nós vamos ter que começar a discutir, né? A eficácia aí, quanto tempo dura, quantos reforços vão ser necessários. É tudo muito novo, né? Agora assim, não seria melhor abrir para as unidades particulares começar a vacinar e produzir também para acelerar esse processo? Aqui nos Estados Unidos, farmácia vacinando, shopping vacinando. Mas com vacinas fornecidas pelo governo, né? Do governo. Porque o que acontece? Se você abrir muito para o mercado privado, a oferta de vacinas ela é limitada. Então você pode gerar um concorrente. Eu acho que o serviço privado ele vai sim servir como, igual a gente faz a vacinação de gripe, né, anualmente. Eu acho que vai ser um serviço auxiliar, mas num segundo momento. Nesse momento, eu acredito que o governo ainda vai continuar, né, e democraticamente, né? Então, assim, não existe uma oferta tão grande de vacinas para, no momento, os serviços privados de saúde terem acesso. Acho que no segundo momento, sim, a gente pode vir auxiliar, mas a gente não pode vir a ser concorrente, né? Eu acho que a gente tem que estar junto. Agora, a vacina traz inúmeras vantagens, além da própria saúde, diminuindo o risco de internação, o risco de morte. Você não está livre de pegar o vírus, é isso? Depende. Existem as vacinas e cada uma tem o seu, né, vamos dizer, a sua eficácia. Então, por exemplo, a Coronavac. A Coronavac, gente, o pessoal anda malhando muito, mas eu acho que é uma vacina que ela salvou tantas vidas. Porque o que acontece? A Coronavac, de 100 pessoas, 50 não vão ter nada, não vão ter o vírus, não vão transmitir o vírus. As outras 50 podem ter a doença, né? Podem ter a transmissão, mas dessas 50, pouquíssimas vão precisar de atendimento médico e pouquíssimas vão morrer. Então vale muito a pena você diminuir a gravidade da doença. Sim. As outras vacinas, por exemplo, a da Pfizer não, ela já tem 70% de efetividade. Então de 100 pessoas, 70 não vai ter doença. As outras 30 vão precisar de atendimento médico, mas também vamos ter poucos óbitos. Então vale muito a pena, você está diminuindo a gravidade da doença, e isso é de uma forma geral entre todas as vacinas. Acho que vale lembrar, pensa na vacina como se fosse um equipamento de segurança para você. Você vai escalar, você vai fazer uma atividade de risco, você utiliza ali o capacete, o cinto de segurança, toda a estrutura para te dar uma menor possibilidade de um acidente, de morrer, etc. Agora, com a vacinação, é como se você andasse com todos esses equipamentos protegidos. Não pode ser que não evite um acidente, mas vai te proteger muito caso um acidente aconteça. Exatamente, mais ou menos isso. É um carro com airbag. Exatamente. Você evita os desfechos graves. Então, eu acho que vale muito a pena, continua valendo muito a pena. Além disso, para quem, às vezes, tem pessoas ainda que não se importam tanto com a saúde, às vezes os mais jovens que ainda acham que são eternos, que a idade não chega, na hora de viajar. Hoje nós temos a carteirinha internacional de vacina para febre amarela, isso. E muito provável que isso aconteça com a Covid. Existem até, né, as regras para entrar em alguns países. Tem países que exigem determinados tipos de vacina, né? E provavelmente nós vamos ter sim um certificado de vacinação para poder a circulação. Eu acho justo, né? Eu acho até melhor fazer o PCR. Eu acho que assim, depende, né, do contexto em que a gente tiver no momento. Mas eu acho que quanto mais gente a gente vacinar, menos o vírus vai circular, né? E aí não vai precisar do PCR. Se Deus quiser, ficar livre de pagar PCR em dólar ou em euro. Ai, olha, não é fácil não. Doutora, bom, acho que a gente esclareceu tudo, tirou todas as dúvidas, né, de todas as vacinas aqui. Quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. Tá eu que agradeço a oportunidade de falar, né, desse assunto. Como eu já falei, vacina é um assunto que
Nossa, é muito interessante. E assim, eu fico pensando, se você pode evitar uma doença, por que você vai deixar de se vacinar? Né? Essas teorias da conspiração, assim, umas coisas tão absurdas. Então, gente, vamos nos pautar pela ciência, vamos nos pautar por fontes fidedignas, né? Fontes que são realmente confiáveis, parar de compartilhar coisa que a gente não sabe de onde veio, né? Muita besteira que tem andando por aí. E assim, vacina boa, e deixar também de ser sommelier de vacinas, né? Porque aí tem um que fala, eu tomei a Coronavac, tô muito feliz com ela, não adoeci, né? Todos os profissionais da linha de frente mesmos que estão lidando com Covid diariamente, foi a Coronavac que a gente tomou, né? E assim, a gente viu que depois da vacinação diminuiu muito o número de casos graves entre os profissionais da área de saúde. Muita gente fica escolhendo vacina, né? Tem homem escolhendo a da Pfizer porque acha que vai vir com a pílula azulzinha. Mas isso não vai acontecer. Vacina boa, vacina no braço. Eu acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar aqui. Muito obrigado, esse é o Tirando os Pontos. Saúde sem papas na língua.